Olá, meu nome é Marcelo e nesse vídeo aqui vamos continuar falando aí nossa discussão a respeito, tentando uma associação entre o século XX e sintomas aí compatíveis com depressão e o século XXI como sendo aí o século da ansiedade. Então, está falando ainda do século XX, tentando associá-lo aí com a depressão. Então, continuando, vale a gente lembrar também que foi no século XX que ocorreu diversas lutas por direitos, por igualdade, seja na questão aí do trabalho, familiar. Então a gente pensar aí que o avanço da ciência, que foi muito forte nesse século, o avanço do pensamento, acabou aí levando a todos a questionar aí a força, a influência aí de instituições religiosas na vida das pessoas, como também aí a questão da influência familiar, que foi cada vez diminuindo, né? Então, com esse avanço da ciência, do pensamento e também resultado de todas essas lutas e questionamentos aí da população, essas forças aí, tanto da religião e da família, diminuíram. E isso não deixa de ser libertador e foi até necessário, né? Porém, é natural que quando a gente perde uma referência, por mais que a gente se perda porque lutou, né, para isso, mas vai deixar um certo vazio, vai necessitar de um tempo de reestruturação, de adaptação, né, que infelizmente acaba levando também aí à depressão. Então, por derradeiro aqui nos nossos tópicos apresentados, então, um avassalador fato que contribuiu para permitir associar a depressão como um dos males aí do século XX foi a psicanálise, né? O surgimento da psicanálise. Então, por quê? As teorias freudianas causaram aí estagnação na sociedade da época, né? Então, ao longo dos anos, a teoria freudiana foi ganhando força e, de certa forma, ferindo aí o ego da humanidade de forma severa, desconstruindo aí valores e ideias tidas quase como sagradas em alguns casos, né? Então, revelando um homem, de certa forma, constantemente lutando contra a infelicidade, regido basicamente pela energia sexual e por sentimentos destrutivos, um homem que não era controlador de seus próprios atos, sendo regido por sentimentos inconscientes sobre os quais pouco sabia. Então, não é difícil supor que a teoria da psicanálise foi um considerável fato aí gerador também que nos permite associar o século XX com a depressão. Então, podemos falar ainda das obras culturais, do cinema, das artes todas que mostram, em sua essência, o sofrimento e a pequenez humana, né? Também retrata uma vontade de liberdade, de superação de limites, de superação das próprias fraquezas, enfim, uma busca pela felicidade. É o que a gente viu aí percebe aí nas obras cinematográficas, romances do século XX. É difícil ser encontrada num século tão conturbado, né, a felicidade propriamente dita, né? Então houve aí uma busca por ela, e quem busca, naturalmente, porque não a tem. Então acho que o questionamento, né, o conhecimento aí de toda a capacidade da maldade humana, né, acabou sendo muito perturbador aí para este século, né? A gente pode pensar, por exemplo, para ilustrar o que eu estou falando, né, de como isso foi retratado aí nas artes, né? O Grito, aquele quadro, né, uma pintura que acho que todo mundo conhece, nada mais faz do que retratar o desespero do homem moderno. Então, basta que você não conhece, né, vai lá dar no Google, né, e escrever obra de arte, o Grito, que vai aparecer sem dúvida aí esta obra. E tem também o clássico, né, o filme, já falando de filme, né, Tempos Modernos aí do Charlie Chaplin, né, que bem retrata também o sofrimento melancólico aí do operário, né. Enfim, se fôssemos focar aí na obra literária, já daria aí até um vídeo à parte. Também essas duas obras aí só para exemplificar. Então, muitos e muitos fatos ainda poderiam ser acrescidos, mas acho que o exposto até aqui já é o suficiente para nossa metáfora. Então foi um século marcado aí pela maldade humana, né, pelo conhecimento da maldade humana, pela divulgação disso de forma ostensiva.
marcada aí pelas guerras, por genocídios, pelo surgimento dos mais cruéis ditadores, né? Foi, claro que a gente teve uma divulgação. Antes disso houve ditadores, mas não foi assim acompanhado até em tempo real, vamos dizer, né? Como foi o caso de Hitler, né? E muitos outros. Então, marcada pela exploração dos trabalhadores, pela luta por direitos, foram muitos os direitos e avanços conquistados aí neste século, né? Então, explorando ainda mais aí, né, nossas metáforas, né? Podemos pensar no século XX aí como sendo um adolescente, porque é um adolescente questionador, inquieto, em busca aí do direitos e liberdades, indignado com o mundo que o cerca. E claro, obtiveram aí milhares de conquistas, de evoluções importantes, superando assim a adolescência e entrando na vida adulta. E é aqui que a gente começa já a refletir sobre o século XXI. Eis então que saímos então da adolescência do século XX, uma luta, uma busca por si mesmo, uma busca por melhor qualidade de vida, e estamos agora aí no século XXI, um jovem adulto orgulhoso de suas conquistas, com uma qualidade de vida muito melhorada, com uma expectativa de vida prolongada, com um aparato de leis avançada no que se refere à produção dos direitos humanos, a medicina aí fazendo milagres, dando mais tranquilidade no enfrentamento de doenças antes aí mortais, o homem sentindo então senhor de si mesmo, um homem civilizado, um homem pós-moderno. Mas e agora, né? O que fazer com tudo isso? Então aqui começa o dilema do século XXI. Do princípio do século XX até nossos dias, a expectativa de vida aumentou muito, o que mudou o enfoque que anteriormente a gente poderia pensar que era quanto se vive, né? Então o objetivo das pessoas era viver mais, né? Para ser atualmente aí, hoje é grande questionamento da humanidade a respeito aí da vida é como se vive, né? Então a quantidade já ficou para trás. A questão hoje é saber, não é mais viver o máximo possível, porque hoje a gente já não tem mais essa grande preocupação, né? Assim, a preocupação agora é como viver, o que fazer com esses anos aí, todos que foram conquistados. Ora, nada gera mais ansiedade, né, do que escolher, né? Então a questão do ter opções, do escolher, são fatores aí que gera uma grande ansiedade. E se antes a vida era mais deprimente, vamos pensar, era também mais simples, né? O que eu quero dizer? As coisas, bem ou mal, funcionavam de certa forma sistemática, né? Uma forma sistêmica, como nas fábricas de produção em massa, por exemplo. Então, cada um tinha sua função, cada um sabia mais ou menos como seria a sua vida. Então, o homem, a criança, a mulher, todos tinham seus papéis ali muito bem delimitados aí por conta disso. Então, de certa forma, se isso gera uma tristeza, gerou uma tristeza, um questionamento em certo ponto, mas também, ao longo de muito tempo, não gerou uma preocupação com o futuro. Então, a angústia era menor, né? Por quê? Por mais que foi um conceito de felicidade que não se perdurou ao longo dos séculos, claro que a humanidade vai evoluindo, a cabeça, né, a gente vai começando a exigir mudanças, né, mas funcionou durante muito tempo, né? Então, a gente pega aí, né, qualquer novela de época, qualquer filme de época, né, a vida era muito previsível, né, e as pessoas, por um certo momento, queriam aquilo. Então, era muito certa a vida, né? Então já era bem delimitado. Então, um dos males de hoje é termos que decidir tudo. Desde muito jovem, hoje existe a possibilidade, né, de você seguir um caminho ou outro, de certa maneira, né? Então, podemos quase tudo e termos em nossa cabeça o peso de saber que tudo depende de nós, de certa maneira, né? Então, a vida já não é tão simples e previsível. Eu posso tudo, vamos dizer assim, né? Mas e agora? O que é que eu vou escolher, né? Que caminho que eu vou seguir? O que eu vou fazer? Então, os papéis sociais foram todos esfarelados, né? Hoje não existe, né? E não é uma crítica, eu acho que isso é benéfico de certa maneira, né? De certa maneira, praticamente todas as maneiras, né? Hoje não tem dessa, o homem é isso, a mulher é aquilo. Não, isso já ficou superado. Só que exige uma adaptação para isso, né? A gente não vai mudar de uma hora para outra, está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Então,
A insegurança é o grande fator gerador para a crescente ansiedade na civilização contemporânea, né? Então, a mulher conquistou um espaço de tal maneira que também cai no questionamento do e agora, né? Então, enquanto psicólogo, a gente se depara com isso, né? A mulher, muitas das vezes aí muito bem resolvida, muito bem empregada, mas que, de certa forma, acaba tendo que enfrentar essa ansiedade de não saber que caminho tomar, não saber se é feliz ou se não é, e o mesmo para o homem, que naturalmente também teve que se reinventar diante dessa nova mulher, dessa nova sociedade. Então, já não sabemos como criar nossos filhos, como sermos maridos, como sermos esposa, né? Então tá tudo muito confuso, de certa forma, que é um período em que a sociedade ainda vai se reestruturar.